Tá precisando de ajuda aí? Oi? Rapaz, tá tudo, pouca coisa. Certeza? Agora você me fala. Bobeira agora. Valeu, Al. Poderoso dia. Estamos ao vivo na nossa live diária. Saindo aqui da escola. E a gente está no jejum da profundidade da palavra, de conhecer a Deus. E o que eu vou falar com você hoje é sobre profundidade. Exatamente sobre isso, como a gente conhecer mais a Deus, viver mais na dependência de Deus, entender que se nós estamos profundo nele, então a gente alcança acessos, bênçãos maiores no Senhor. Profundidade. Vamos fazer uma saidinha aqui. Então, a Bíblia fala, acho que é no livro de Ezequiel, que o profeta ele tem uma visão. E nessa visão ele começa a entrar no rio. E aí aos poucos essa água ela vai se aprofundando. Começa a cobrir os seus pés, seus tornozelos. Começa a cobrir o seu joelho, coxa, e vai cobrindo o peitoral, e daqui a pouco, naquela visão, o profeta ele já está completamente imerso na água. Ou seja, quantas vezes na nossa vida a gente não consegue colocar os pés no chão? Estamos imersos muitas vezes no problema, nas dificuldades, na ansiedade da vida. E isso muitas vezes é prejudicial, porque quando nós nos afogamos nas coisas da vida, nós esquecemos de viver a dependência de Deus. Bom dia, paz, arte cola. Quando nós nos aprofundamos nas dificuldades da vida, nós nos esquecemos de que a nossa dependência ela precisa estar em Deus e não nos problemas da vida. Você já viu aquela frase, né? Até recente uma pessoa falou isso para mim, que se eu estou numa situação difícil, sempre há alguém pior do que eu. Sempre há alguém em uma situação pior do que a que eu estou. Mas o fato é, quanto que eu tenho realmente estado disposto a não estar no controle da minha vida e a colocar Deus no controle dela. Imagina que a nossa vida é como esse carro. A nossa vida é como esse carro. Se eu ligar o carro e não acelerar, ele não vai para lugar algum. Então eu preciso ligar o carro, acelerar, e mesmo assim, se não houver um volante, alguém aqui na direção do volante, organizando, virando para um lado, virando para o outro, mesmo assim o carro não sai do lugar. Ele vai acelerar e vai bater em algum canto. Por quê? Porque a vida ela não é uma linha reta. A vida ela tem curvas, a vida ela tem pedras no caminho, a vida tem dificuldades. Mas imagina que Deus está aqui no lugar que eu estou, sentado na direção da nossa vida, e Ele que está virando para um lado, virando para o outro lado, e Deus está na direção da minha e da sua vida, quando nós colocamos Ele nessa posição. Mas onde que a gente erra muitas vezes? É achar que nós devemos estar no volante. É achar que no carro da nossa vida, nós somos o motorista. Olha só, imagina Deus fazendo uma curva dessa na sua vida. Você vai em frente e Deus diz, não, gira aqui completamente. Você precisa girar. Você precisa seguir a direção do condutor. Essa tomada de decisão que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, e Deus diz, olha, não é por aí, não vai por aí, deixa eu sentar no lugar do motorista na sua vida. Deixa eu ser o condutor da sua vida. Deixa eu estar no volante da sua vida. Deixa eu te levar para o lugar que eu quero que você esteja.
É isso que Deus ele tem falado pra gente. Ontem falaram uma frase interessante lá no encontro, que foi o seguinte, que muitas vezes a gente pede a bênção de Deus. Senhor, abençoa isso, Senhor, abençoa aquilo, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Mas que na verdade nós deveríamos orar e pedir diferente. Poderíamos dizer, Senhor, me leva, já que você está no controle, na direção do carro da que é a minha vida, me leva para o lugar da tua bênção. Me leva para o lugar que o Senhor deseja que eu esteja. Porque é lá que há paz, é lá que há fartura, é lá que há abundância, é lá que há prosperidade, é lá que há riqueza, é lá que há transbordo. É no lugar da bênção de Deus, onde já está abençoado. Mas Deus, ele precisa estar nessa posição aqui, ó, sendo o condutor da minha e da sua vida. E quando o profeta ele estava completamente imerso no rio, sem ter mais contato com o chão, com a profundidade, ele entendeu que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Você já viu aquela, eu acho que é uma história, enfim, onde a pessoa está caminhando na areia da praia, ela está sozinha, mas ela vê duas pegadas, dois pares de pés caminhando, né? As marcas na areia, pegadas na areia, essa história. E aí chega um momento da vida dela onde acontecem situações, tribulações, um momento muito difícil na vida dessa pessoa, e ela olha para a areia do mar e tem apenas uma pegada, um par de pegadas, de passos na areia. E aí ela vai questionar o Senhor, mas Senhor, por que que no momento que eu mais precisei, o Senhor me deixou? Porque no momento mais difícil da minha vida, o Senhor me deixou. O Senhor estava caminhando comigo a vida inteira. E agora, quando eu mais preciso, eu olho para a areia e eu só vejo as minhas pegadas. E aí, o Senhor responde para aquela pessoa, você está enganado, filho. Aquela pegada que você vê não é a sua, são as minhas pegadas. E eu estou te carregando no colo exatamente no momento que você mais precisa de mim. Olha só como isso é profundo, quando a nossa dependência ela está em Deus. No momento que a gente mais precisa e que a gente coloca o carro da nossa vida nas mãos dele para ele conduzir, ser o condutor, eu tenho certeza que no momento que eu mais precisar, o Senhor vai estar comigo. No momento que eu mais precisar, o Senhor irá cuidar de mim. Tem cuidado até aqui, vai continuar cuidando. Porque o Senhor é bom, é um Deus zeloso. Mas sobre profundidade, sobre viver nessa dependência de Deus, a Bíblia fala que muitas vezes, né, que é melhor a gente não lutar com as nossas forças, mas lutar com a força do Senhor. A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer vencer na vida, a gente quer correr para um lado, correr para o outro, fazer o nosso esforço, fazer aquilo que a nossa capacidade nos diz que nós damos conta de fazer. Mas você já parou para pensar que não é sobre aquilo que eu posso, aquilo que você pode fazer, mas o que Deus pode fazer através de nós? Você já parou para pensar de que Deus ele não precisa, ele não depende da sua capacidade para fazer algo na sua vida? Deus ele só quer uma coisa da gente, é o nosso coração totalmente alinhado nele, sem apegos às coisas dessa vida, sem apegos a coisas do passado, mas o coração alinhado nele. Tem uma coisa que atrapalha muito a nossa dependência de Deus, são as nossas frustrações da vida. No meu livro eu falo sobre o FAD, né? Frustração, ansiedade e depressão.
Aí todo mundo fala sobre depressão, todo mundo fala sobre ansiedade, mas pouca gente fala sobre frustração. Ah, não, eu não estou depressivo, né? Que é a doença de quem vive no passado. As emoções do passado travam essa pessoa. Beleza, glória a Deus que você não está com depressão. E se tiver, eu declaro que você é curado. Você é curado em nome de Jesus. E aí muita gente também vive ansioso. O que é a ansiedade? Dizem que é a doença desse século, principalmente nas crianças, nos adolescentes, que é querer viver no futuro, num futuro que não existe, porque só existe o hoje. Mas muitas pessoas estão doentes com ansiedade, tomando remédio, medicamentos fortes para controlar a ansiedade, esperando viver algo no futuro, que esse futuro nunca chega. E eu declaro em nome de Jesus, você é curado, você é curada de toda a ansiedade. Porque a Bíblia nos diz que nós devemos lançar sobre Ele, sobre quem? Sobre Cristo, todas as nossas ansiedades, todos os nossos desejos, todos os nossos anseios. Então eu não preciso estar esperando chegar alguma coisa amanhã na minha vida, porque só existe o hoje. Pois bem, então já que falam sobre depressão e ansiedade, uma coisa que tem matado espiritualmente, emocionalmente, que tem destruído muita gente, tem destruído casamentos, são as frustrações. Frustrações. As pessoas estão frustradas com seus resultados, as pessoas estão frustradas com seus casamentos, com seus relacionamentos, com seus empregos. As pessoas estão frustradas com a política, as pessoas estão frustradas com as guerras, as pessoas estão frustradas com o preço das coisas alto. Gente, é muita frustração. Muita. E se eu e você, se a gente não tiver cuidado, se a gente não policiar a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, nós nos pegamos frustrados e a frustração nos afasta de Deus. Porque a frustração, ela é um mecanismo, é uma forma de dizer assim, olha, eu estou insatisfeito com isso, eu não estou gostando disso. E você começa a murmurar, você começa a reclamar inconscientemente. E no momento que eu dou espaço para reclamação, para reclamação mesmo, né? Para esse sentimento, eu bloqueio o agir de Deus na minha vida. Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando. A frustração, ela bloqueia o agir de Deus na sua vida. Por que, Wellington? Porque em Deus nós devemos ser gratos por tudo. Em Deus não há espaço para reclamação, para frustração. Por quê? Porque o meu prazer está no Senhor de dia e de noite. Independente da minha conta bancária, independente de um carro, independente do governo, do presidente que vai estar no poder, independente de qualquer coisa, a minha alegria, ela está em Deus. E não tem lugar para frustração. Não tem lugar para frustração se nós estivermos em Deus. Por isso que muitas vezes as coisas não acontecem como você deseja. Por isso que muitas vezes as nossas orações não são ouvidas. Porque eu estou frustrado, aquele estado de angústia, de frustração o tempo todo. E isso atrapalha você se relacionar com Deus. Então viver na dependência dele é alinhar o seu coração 100% nele. Nada tem espaço no meu coração a não ser o Senhor. Não há espaço para reclamação, não há espaço para frustração, não há espaço para ansiedade, não há espaço para depressão, não há espaço para nada a não ser o Senhor. Jesus, ele disse, olha, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Só que eu não entrego a você como o mundo entrega, uma falsa paz, uma paz que é momentânea, uma paz onde só existe paz quando tudo está bem. Jesus disse, olha, não é essa paz que eu te entrego. Quando você entende e depende de mim, a paz perfeita é aquela que mesmo tendo guerra, mesmo tendo fome, mesmo tendo político
indevido no poder, mesmo as coisas estando caras, mesmo, tudo, independente do que seja, a paz perfeita do Senhor, ela reina na minha e na sua vida. O Elton, quando diz assim, olha, no mundo tereis aflições, aí ele também diz, tem de bom ânimo, ou seja, se alegra diante das aflições. Por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Uma das frases que mais tem mexido comigo nos últimos dias, algo que eu já refleti há muito tempo, mas essa frase ela tocou muito profundo no meu ser, que é: muitos leem a Bíblia, mas a maioria não sabe o que ela diz. Ou seja, gente, não basta só a gente ler. A gente precisa entender o que a Bíblia, o que Deus está falando com a gente. Não basta a gente pegar e folhear, tem que mergulhar na palavra. Tem que se dedicar a conhecer profundamente o Senhor. Tem uma passagem linda que o salmista falou assim, ó: Senhor, esquadrinha o meu coração e vê se há em mim algo bom. Cara, você sabe o que é esquadrinhar o coração? Esquadrinhar o coração é o Senhor pegar uma lupa e olhar bem profundo no meu e no teu coração, sabe? Olhar com detalhes o nosso coração. E aí ele, nesse olhar profundo, crítico, minucioso, ele vai procurar algo bom ali, algo que ele se agrade em nós. Se Deus esquadrinhar o seu coração agora, o que ele vai encontrar no seu coração? Senhor, esquadrinha o meu coração e vê se há algo bom. Vê se há algo aqui dentro que te agrade, Pai. Vê se há algo aqui dentro que te deixe feliz, Pai. Porque é tudo que eu quero. É fazer a tua vontade, é te agradar, é te deixar feliz, Senhor. É tudo que eu desejo. É viver na dependência de Deus. Durante muito tempo, eu fui uma pessoa arrogante. Achava que os meus conhecimentos iam me levar a lugar algum. Achava que o meu conhecimento ia me dar riqueza, ia me dar honra. Achava que o meu conhecimento, meu, que nada. Se não for o Senhor por nós, ora diga Israel. Se não for o Senhor por mim, quem seria eu, gente? Quem seria eu? Senhor, obrigado porque eu sei que é o Senhor por mim. Obrigado porque toda riqueza, toda honra é do Senhor. Foi o Senhor que me deu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Isso é maravilhoso demais, gente. Isso é lindo demais. Estou sentindo a presença de Deus aqui, gente. Entenda, não é na sua força, é na capacidade de Deus. Não é sobre o que você tem, não é sobre faculdade, não é sobre experiência, não é sobre nada. Ai, Deus, desperta os teus filhos, desperta a riqueza, Senhor, nos teus filhos. Poderoso demais, gente. É poderoso demais. No dia que eu disse para o Senhor, Senhor, eu não quero mais fazer nada da minha vontade, eu não quero mais fazer nada com a minha capacidade, eu não quero mais ir a lugar algum que não seja o lugar do Senhor. No dia que eu entreguei tudo para Deus, no dia que eu entreguei a minha empresa para Deus, no dia que eu entreguei a minha família para Deus, parecia que tudo ia desmoronar, parecia que tudo ia acabar na minha vida. Mas é porque Deus nos prova naquilo que realmente a gente coloca diante dele. Se tem algo que você colocou diante de Deus, é nisso que ele vai te provar, ele vai te esticar como uma corda. E eu fiz uma oração para o Senhor sobre a nossa empresa, porque eu percebi que eu não tinha colocado ela nas mãos do Senhor. E eu disse, Deus, a partir de hoje, estava sozinho no escritório, eu disse, Deus, a partir de hoje, essa empresa ela é tua.
A partir de hoje eu não quero tomar nenhuma decisão que não seja do Senhor. A partir de hoje eu não quero nenhum cliente que não seja do Senhor. A partir de hoje eu não quero. E aí Deus começou a me apertar, Deus começou a estreitar na minha vida. E começou a sair um cliente, 2, 3 clientes saíram, 4 clientes, 5, 6, 7 clientes saíram, 8, 9, 10 clientes saíram, um atrás do outro, 11, 12, 13, 14 clientes saíram. 14 clientes em 3 meses. E aquilo que eu falei, quando você tem a perfeita paz de Deus, independente do que aconteça, vai ter paz. E era sair nos clientes e eu rindo. Porque eu sabia que eu tinha colocado nas mãos do Senhor. Em nenhum momento, Deus é a minha testemunha. Em nenhum momento eu perdi a paz na minha vida. Em nenhum momento eu deixei de dormir por causa de cliente que saiu, por causa de dinheiro que estava entrando menos. Nós perdemos 50% do nosso faturamento, mas Deus estava no controle. Eu não queria estar no controle, eu não quero mais estar no controle da minha vida, e nada na minha vida. E eu só fiz uma pergunta para ele. Eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor trouxe os clientes. Também eu sei que o Senhor levou os clientes. Mas só me diz por quê. Eu só quero entender o porquê que está acontecendo. Olha, se a gente olhar para Jó, ele não precisaria ter passado pelo que ele passou. Olha só o que Deus fala. Deus, o próprio Deus falou de Jó. Jó é um homem reto, íntegro, temente a mim. Olha só. Você já pensou Deus falar pro diabo, a Satanás, dizer assim: olha, tá vendo aquela minha filha? Tá vendo aquele meu filho? Ele é um íntimo meu, uma pessoa reta, pessoa que se desvia do mal. Você já imaginou Deus falar isso de você? Que, meu Deus do céu. Deus está dizendo assim: olha, não existe falha em Jó. Não existe. Ele é um filho que eu olho aqui do céu, eu me agrado dele. Jó cuidava dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, gente. Jó vivia a verdadeira religião naquela época. Se fosse no tempo de hoje, Jó seria uma das pessoas mais crentes desse mundo. Generoso demais. O homem mais rico do Ocidente, mas generoso demais. Já imaginou Deus falar isso de você? Mas mesmo assim, Deus permitiu a adversidade na vida do Jó. Mas por que isso? Porque Deus nos prova naquilo que Ele conhece o nosso coração. Deus nos prova naquilo que Ele conhece o meu e o seu coração. E eu perguntei para Deus, eu disse: Deus, por que está acontecendo isso? Por que o Senhor está tirando os clientes? Só me mostra o porquê. Não questionei, mas eu só perguntei: me mostra. Quando você é íntimo, você tem intimidade com o Pai. E aí a resposta foi tão nítida, gente. A resposta foi tão clara, tão rápida. No momento que eu perguntei, ele me respondeu e ele disse: olha, interessante. Eu vou falar, você não vai entender, mas quando você é íntimo de alguém, quando você é íntimo do seu cônjuge, quando você é íntimo de Deus, quando você tem um amigo mais chegado que irmão, você não precisa falar muito. Poucas palavras você consegue se comunicar com o seu íntimo. E Deus disse assim para mim: se eu não tivesse tirado, você não tinha saído de lá. Se eu não tivesse tirado esses clientes, você não teria saído de lá. Eu disse: mas Senhor, que isso? Meu escritório era a 800 metros da plataforma. Na época eu estava na plataforma. Foi quando eu entrei no conselheiro. E olha só,
Se eu tivesse com aqueles 14 clientes, mais os outros que a gente tinha, a minha cabeça, a minha mentalidade, a minha energia, o meu tempo ia estar focado nos clientes. Eu não estaria fazendo essa live aqui com você. Eu não teria voltado para o Instagram para transbordar sobre Deus, sobre riqueza, sobre prosperidade, para te mostrar o caminho da verdadeira prosperidade. Eu não teria feito a segunda edição do meu livro, não teria lançado o segundo livro, não teria feito os eventos que eu já fiz, não teria gravado os cursos que eu estou gravando. Eu estaria focado no negócio, na empresa, nos clientes. E Deus disse, olha, daqui para frente, não é mais a sua agenda, é a minha agenda. Daqui para frente não é mais da sua vontade, agora é a minha vontade. Deus tinha me chamado para fazer o que eu estou fazendo agora com você. Quando eu cheguei aqui e eu mudei o foco. Então tudo que eu mais quero na minha vida hoje é fazer a vontade de Deus, é estar na agenda dele. Senhor, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Quem que o Senhor tem hoje para eu abençoar? Ontem eu estava em casa, uma pessoa me ligou, Wellington, meu carro quebrou, você tem um cartão para me emprestar? Você pode me ajudar, você pode me auxiliar? E eu disse, qual o valor? A pessoa mandou um áudio, e aí você percebe que a pessoa está toda acanhada. Você percebe que você é a única pessoa que ele está contando, que aquela pessoa está contando, porque não tem outra pessoa para contar, para pedir ajuda num momento de dificuldade. E ela disse, olha, o carro quebrou, tal, vai ser tanto o conserto. E aí o Espírito Santo falou assim, olha, ajuda. Gente, é lindo quando você escuta Deus falar, olha, ajuda o meu filho, ajuda a minha filha. Porque é isso que Deus quer. Só isso que Deus quer. E aí eu disse, me manda teu Pix, que eu vou fazer o Pix agora. Ele mandou o Pix, eu fiz o Pix para ele. Eu disse, Senhor, manda para eu ajudar, pode mandar, manda. Essa tem sido a minha oração para Deus. Senhor, quem que eu vou ajudar hoje? Quem que eu vou ajudar hoje, Senhor? Quem que o Senhor quer? Quem é o íntimo do Senhor que está precisando de ajuda? Está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra de edificação, está precisando de um conselho, de uma instrução. Senhor, manda o teu íntimo que eu vou ajudar. Isso é viver na dependência de Deus. É saber que nenhum dinheiro vai tirar a paz que existe em você. Deus é lindo. Deus é lindo, gente. Deus é lindo. Faça oração nessa manhã para Ele. Diga, Senhor, eu quero viver na tua dependência. Eu não quero mais fazer a minha vontade. Eu não quero mais viver frustrado com as coisas dessa vida. Porque eu vou te falar, não existe forte. Se a gente for olhar para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, nós vamos ficar frustrados. E você quer uma notícia boa? Vai piorar. Vai piorar antes de melhorar, sempre vai piorar. Entende? Então, esquece essa história de estar frustrado, esquece isso em nome de Jesus. A nossa alegria, a nossa satisfação, independente de como esteja, independente do que esteja acontecendo, é do Senhor. A gente vai para Pernambuco mês que vem, e aí eu perdi o time de comprar as passagens, estava bem mais em conta, e eu fui ver as passagens muito caro, e a Viviane disse, relaxa que vai comprar, vai dar certo. E aí teve um dia, a gente estava no médico, acho que foi anteontem, a gente foi no médico, e aí eu encontrei as passagens no preço que eu queria comprar. E aí na hora que eu tava pagando lá, o celular descarregou, não consegui pagar, enfim.
Quando eu voltei no site, as passagens já tinham expirado. Eu disse, Senhor, eu quero comprar nesse valor. Eu quero comprar nesse valor as passagens. Aí ontem eu estava em casa à tarde, peguei o computador, fui ver, e eu encontrei as passagens no valor que eu queria comprar. Olha que massa. Porque normalmente eu não compro os assentos. E aí, ontem, fazendo isso, as reservas, já tinha comprado as passagens, só vou comprar os assentos. Já que eu comprei as passagens mais baratas, agora eu vou comprar os assentos para todo mundo, vai todo mundo junto, todo mundo no lugar que quer. E olha só como Deus é bom, gente. Quando você faz algo pelos íntimos do Senhor, Ele faz algo por você. Eu falei sobre graça, eu falei sobre favor aqui em uma das lives, que é um dos temas mais poderosos que me impacta. É eu saber as 3 fases da graça de Deus. Eu não vou falar porque eu já falei aqui. Mas ontem, o favor de Deus, a graça manifestada em favor de Deus, derramou sobre a minha vida, sobre a minha casa. Se você pegar tudo que a gente está vendo nessas lives de manhã, pega de hoje, vive a live de hoje. Amanhã o que é que a gente vai falar? Não sei. Mas na live de amanhã, vive o que a gente vai receber de Deus na live de amanhã. Porque eu estou vivendo um dia após o outro. Um dia após o outro. Eu tenho evitado olhar a agenda. Por exemplo, o Dani trabalha com a gente e tem uma reunião, acho que é hoje, né, Dani? Acho que é hoje. Tá lá na agenda. A gente tem uma reunião 14 horas com um cliente lá, com um lead, com um empresário. Eu estou evitando olhar a agenda. Sabe por quê? Porque antigamente, há pouco tempo atrás, a minha vida era agenda, 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 agenda. Quais os compromissos que eu tenho hoje, quais reuniões, quais clientes que eu vou atender hoje. Chegou um ponto de eu olhar para a Viviane e dizer, tem algum compromisso? Tem alguma coisa para a gente fazer? Tem consulta? Tem isso, tem aquilo? Coloca na agenda. Encaixa lá na agenda. Olha que arrogância. Não sei se você está aí, Viviane, mas me perdoa pela minha arrogância. Me perdoa pelas vezes que eu não priorizei você, eu não priorizei a nossa família. Me perdoa, Viviane. Me perdoa. Eu espero que nunca mais eu me comporte como esse homem bruto, arrogante, burro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tá? Então é isso. Viva na dependência de Deus. Viva na dependência de Deus. Pergunte para Ele, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Senhor, o que é que eu preciso fazer hoje? Mas quando a gente decide viver na dependência de Deus, Deus ele diz assim, ó, agora me busca, porque se você me buscar, você vai me achar. A Bíblia diz assim, ó, buscareis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não é só dizer, Senhor, eu vivo na tua dependência, porque isso é uma palavra vazia. Viver na dependência e não estar com todo o coração nele é vazio. Por isso que eu comecei falando de alinhar o coração. Nada pode estar no seu coração. Frustração não pode estar no seu coração. Porque se tiver, Deus não vai estar lá. Então a Bíblia diz, ó, se a gente buscar o Senhor de todo o coração, nós vamos encontrar Ele de todo o coração. Neemias, Esdras, Esther, Abacuque, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Jesus, Pedro, quando deixou de ser Pedro, deixou de ser Simão, passou a ser Pedro, Paulo, quando deixou de ser Saulo, todos quando entregaram o coração completamente ao Senhor, Deus fez coisas grandiosas com ele. Eu gosto muito das epístolas de João, conhecido como profeta, o apóstolo do amor, porque foi o cara que mais viveu o amor com Cristo. Gente, eu estou tentando parar a live, eu não estou conseguindo. Eu estou tentando parar a live, que eu já cheguei faz uns 10 minutos aqui em casa. João foi o cara que mais viveu o amor com Cristo, foi o João. Por isso que ele é conhecido como o apóstolo do amor. E se você ler as epístolas de João, não o evangelho, mas as epístolas, 1º, 2º, 3º João, se você ler isso ali com o coração quebrantado,
Não tem como você não provar do amor de Deus. Não tem como você não viver uma experiência surreal com Deus, mas faz uma oração onde você lê e diz: Senhor, o que tem aqui que eu ainda não enxerguei? Não é sobre ler as escrituras, mas é sobre entender o que ela quer dizer para você. E diz: Senhor, eu quero provar o teu amor como eu nunca provei. Eu quero viver o teu amor como eu nunca vivi. E eu lembro quando eu era adolescente, eu disse: Deus, tudo que eu quero nessa vida é falar do teu amor para as pessoas, é falar o quanto o Senhor nos ama, é falar o quanto que o teu amor é maravilhoso. Eu não quero falar de mais nada, só do teu amor. E Deus, ele é tão encantador, Deus é tão romântico, Deus é tão doce, Deus é tão... Gente, não tem como a gente se aproximar verdadeiramente de Deus e não ser confrontado por esse amor. É porque nós estamos vivendo muito em nós mesmos. Nós estamos vivendo muito na nossa capacidade, na nossa força. E a gente esquece que é viver na graça, no amor de Deus. O amor é bondoso, o amor é paciente. O amor não busca suas próprias realizações. Nós estamos vivendo de palavras vazias, cristianismo raso, relacionamentos rasos, cheios de interesse. Mas tudo que eu quero é viver o amor dele. Tudo que eu quero é falar desse amor. Tudo que eu quero é levar o amor dele pro coração de outras pessoas. É a única coisa que me motiva agora. Empresa não motiva, negócios, clientes não motiva. Porque eu sei, enquanto eu fizer isso pra ele, ele vai estar cuidando daquilo que é da gente. Ele vai estar cuidando da minha família, ele vai estar cuidando dos negócios. Eu tinha entrado em uma outra sociedade aqui. Sociedade que até o meu coração estava desejoso. E algo estava me incomodando. Aí eu conversei com um sócio. E ele disse: olha, tá me incomodando essa sociedade, eu não sei o que é. Eles: não, vamos orar. E aí a gente começou a orar e Deus, eu estava na minha mesa em casa, pedindo algumas revelações do Senhor. Ele me trouxe clareza de algumas coisas. E uma delas foi isso, para eu sair da sociedade. Eu disse: mas Senhor, era um desejo meu essa sociedade, essa empresa, mas eu vou obedecer. E aí eu liguei para ele, eu disse: olha, eu estou saindo da sociedade. Deus me disse que é para sair e ficar só você e fulano. Está bom, vamos em frente. E a Viviane perguntando: mas por quê? Mas por quê? Mas por que tem que sair? Vai acontecer isso. Viviane, eu não sei o porquê. Eu só obedeci, vi. É muito nítido no dia que Deus falou comigo para eu sair. Eu só saí, mesmo contra a minha vontade. E eu disse para ele: Senhor, eu não queria sair, mas eu vou te obedecer. E aí um tempo depois, uma semana, 2 semanas depois, ele me falou por quê. Porque mais uma vez eu iria dividir energia, eu iria estar focado em outras coisas. Empresa nova tem que colocar muita energia para dar certo, para tracionar. E eu, mais uma vez, eu iria colocar energia em outra coisa. Eu disse: tá bom, Senhor, obrigado por o Senhor ter me falado isso. E eu tô aqui, dia após dia, na agenda dele, dia após dia, atento a quem ajudar, a quem levar o amor dele. Eu vou te falar, dia após dia, a melhor decisão que eu faço, a melhor decisão que eu tomo todos os dias é fazer a vontade dele. Deus é lindo, gente. Deus é lindo. Que Ele abençoe o seu dia. Eu quero orar por você. Vou orar por você agora. Você que está aqui nessa live, você que passou por essa live, você que vai assistir esse vídeo.
Eu quero te abençoar hoje. Eu quero liberar uma frequência de bênção sobre a sua vida. Se você acessar, o Senhor também está com você aí. Só acesse essa frequência. Em nome de Jesus. Pai, queremos te dar graças. Eu quero te dar graças. Porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar um dia de paz para os nossos irmãos, para os teus filhos amados. Eu quero declarar um dia de riqueza, um dia de prosperidade em todas as áreas, Senhor, dos teus filhos, nas emoções, nos pensamentos, nas finanças, casamento, nos filhos. Em tudo, Deus, eu declaro prosperidade, eu declaro crescimento, eu declaro amadurecimento na vida dos teus filhos, um novo romper, uma nova fase como eles nunca viram antes. Que o coração deles seja, Senhor, convertido verdadeiramente em Ti. E que eles possam viver, Senhor, dia após dia na Tua agenda, na Tua vontade. Que não seja mais nós mesmos, mas seja o Senhor em nós. Esse dia está entregue em Tuas mãos. Faz aquilo que Te convém, aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe a sua vida grandemente. Não se esquece, 8h15 a gente vai estar aqui. O que vai acontecer, não faço ideia. Mas 8h15, mais ou menos nesse horário, a gente vai estar aqui todo dia. Todo dia. Eu não estou deixando salvo aqui no Instagram, eu coloco lá no YouTube. Então, eu baixo aqui e coloco no YouTube. A gente tem um grupo de transbordo. Entra no grupo de transbordo, porque muita coisa a gente vai postando lá. O link dos vídeos, muita coisa a gente coloca lá. Então entra lá se você não tá. Deus vai estar te abençoando também. Fechou? Beijo no seu coração. Você é filho amado, você é filha amada. Em nome de Jesus.